Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Eu estou aqui atendendo um pedido do meu querido pastor e tio Josias. E vamos falar de um tema nessa noite, né? Um tema acho que é muito, mas muito maravilhoso. Eu gosto muito desse tema. Um tema que fala sobre uma pessoa de coragem, uma pessoa que não deixa que as dificuldades venha a derrotar, venha a bater. Nós estamos em tempos que não podemos deixar isso acontecer. Tantas coisas têm acontecido, né, nos últimos dias. Eu creio que todos têm seus problemas, todos têm as suas dificuldades, né? Mas Deus acima de tudo. Tem muitas profecias que têm que se cumprir no mundo todo. Mas isso não quer dizer que tem que se cumprir na sua vida. Algumas coisas de ruins que estão acontecendo. Eu quero nessa noite, né, falar com os jovens, com os adolescentes. Não é hora de parar. Não é hora de descansar. Não é hora de se abater. Agora é hora de se animar. Agora é hora de levantar a cabeça e guerrear. A guerra está aí. O mundão está aí. Temos que guerrear, mas guerrear para vencer. Eu quero ler com vocês aqui. O tema é não é hora de parar. Está em 2 Samuel, capítulo 2, versículos do 15 ao 17. O tema diz: gigantes mortos pelos homens de Davi. O versículo 15 diz assim: de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito cansado. Versículo 16. Ibis-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de 300 ciclos, e estava cingido de uma armadura nova, e este intentou a matar Davi. 17. Porém, Abisai, filho de Zeruia, socorreu-o, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagueis a lâmpada de Israel. Quero compartilhar com vocês aqui o seguinte. Aqui é uma coisa muito difícil de acontecer. Nós ouvimos, né, lemos aqui que Davi se cansou. Começa essa leitura dizendo que novamente os filisteus abriram guerra contra Israel, mais uma vez. Não foi só uma. E essa primeira guerra que houve entre os filisteus, que houve entre Israel, a primeira guerra é muito comentada, é muito falada, em que um grande gigante chamado Golias, né, ele provocou uma guerra contra os israelitas. E diz a Bíblia que ninguém tinha coragem, porque era um homem muito grande, muito poderoso. Diz a Bíblia que ele tinha mais de 3 metros, mais de 400 quilos. A sua lança pesava mais que 5 quilos. Capacete, couraça de aço, tudo era um peso tremendo. E esse homem, ele tinha força suficiente para lançar uma lança de mais de 5 quilos. Agora imagina a força desse homem, mais de 400 quilos de peso, mais de 3 metros. Todos tinham medo desse homem. Mas apareceu um homem chamado Davi, com apenas 17 anos. Lançou uma pedra e matou esse homem. Enquanto tantos homens muito, né, mais valorosos que eles tinham medo, mas ele foi corajoso. Mas sabe por quê? Porque ele tinha Deus na sua vida.
Ele tinha Deus e derrotou. E essa foi a primeira peleja dos filisteus. E diz a Bíblia que mais uma vez os filisteus empenharam guerra contra os israelitas. Só que dessa vez, Davi tinha mais de 60 anos, já era um idoso. Já não tinha mais o mesmo vigor, já não tinha mais as mesmas forças, não tinha mais os mesmos reflexos que tinha quando tinha 17 anos. E aqui diz, no versículo 16, que ele se cansou. É uma coisa até esquisita de falar, né? Davi, que era um homem vencedor de guerras, vencedor de tantas batalhas, estrategista, deveria ser muito habilidoso em armas, muito habilidoso em espadas. De repente diz a Bíblia que ele cansou, né? Cansou. E em meio à guerra, eu imagino que nessa guerra deviam ter muitos homens, sei lá quantos, né? Um guerreando contra o outro. E aquilo exigia força, exigia empenho. Mas ele já não era mais aquele homem que tinha 17 anos. Embora ele fosse bem tenro em idade, mas 17 anos é uma pessoa forte, né? Não tinha experiência, mas ele tinha Deus. Nessa época de 17 anos, ele não era um estrategista de guerra, mas ele tinha um Deus ao seu lado. E esse Deus que o ajudou a vencer aquela guerra naquela época. Mas agora ele não tinha mais isso. Agora ele não tinha mais o vigor de um homem de 16, 18, 20, 25 anos. Agora ele tinha mais de 60. Embora estivesse guerreando ainda, ele não tinha mais. Mas eu imagino que ele se cansou e foi descansar, né? Se cansou e foi descansar. Mas só que descansar numa guerra não é como descansar numa praia, não é como descansar num final de semana na beira da piscina. Descansar numa guerra não é você estender uma cadeira de espreguiçadeira, de piscina, e pedir um suco de limão. Não é isso, não. Eu creio que ele se escondeu em algum lugar debaixo das folhas, das folhagens. Eu creio que ele deve ter se camuflado. Mas quem descansa não tira, não fica com aquele peso. Ele devia estar com as suas armaduras, com as suas lanças, com o seu escudo. A pessoa com todo esse peso não descansa. Então que ele se preparou para descansar. Deve ter tirado essas lanças, deve ter tirado essas couraças de ferro, de coisas pesadas, né? E com isso ele ficou desprevenido. E diz a Bíblia que assim, no versículo 16, que ele descansou. Assim que ele descansou, eis que surge um gigante, chamado Esbibenob. Era da terra dos gigantes. Alguns estudantes da Bíblia, alguns historiadores dizem que ele era da linhagem de Golias. Eu não sei se era, não tenho essa certeza. Mas ele era gigante. E diz a Bíblia que assim que Davi intentou descansar, assim que Davi se desarmou, parece que esse homem estava esperando Davi descansar, né? Que vocês podem reparar no versículo 16 do 15. Finalzinho do 15 diz que Davi ficou cansado. Acabou esse versículo quando começa o 16. Isbibenov destendia dos gigantes o peso de bronze de sua lança, tal. E ele intentou contra a vida de Davi. Quer dizer, assim que a Bíblia fala que ele se cansou, foi descansar, ele entra em cena. Mas dá a impressão que ele estava esperando Davi descansar. E ele estava armado para matar Davi. O que me faz entender isso? Me faz entender porque na Bíblia está escrito que a sua lança era nova. Agora, eu te pergunto, por que a Bíblia, por que o escritor dessa passagem faz questão de dizer que a lança era nova? Porque a lança estava preparada para ele. Ela nunca foi usada. Eu creio que ele ficou com essa lança ali anos e anos.
esperando a oportunidade de vingar a morte de Golias. Eu creio que ele ficou ali com essa lança esperando. Essa aqui é para acabar com a vida dele, para vingar a morte de Golias. Ele sendo descendente ou não de Golias, alguns historiadores dizem que sim, mas eu creio que ele guardou essa lança para matar Davi, para vingar a morte de Golias. Porque ele matando Golias, ele acabou com os sonhos de muitos filisteus, porque a guerra estava ganha, né? Ninguém tinha coragem, mas Davi teve. E aí diz a Bíblia, diz a história, que ele estava ali com aquela lança, e Davi não tinha saída. Davi estava sem saída, porque ele estava desarmado, já não era mais um homem de vigor, não dava, acho que nem para correr mais. Eu creio que ele ficou ali esperando a hora certinha para enfiar a lança no coração de Davi. E Davi poderia gritar ali, né? Poderia gritar. Quem que ouviu Davi? Imagina aquela guerra, muitos homens gritando, aqueles gritos de guerra, aqueles tropel de cavalos relinchando. Imagina o barulho que estava ali. Ele poderia gritar que ninguém ia ouvir. Ele estava indefeso. Ele estava numa situação que nada mais poderia fazer. Era o fim de Davi. As lâmpadas de Israel iam ser apagadas. Mas diz a Bíblia que quando o grande gigante Esbi-Benob estava pronto com a sua lança para matar Davi, eis que surge um anjo, lá no alto da colina, um anjo chamado Abisai. Um homem que acho que só apareceu na Bíblia nesse episódio. E depois, essa foi a primeira vez que ele apareceu. Abisai não era ainda reconhecido na Bíblia, mas esse homem, esse anjo de Deus, apareceu no alto da colina e agiu de estratégia. Imagina se lá de cima da montanha ele desse um grito com o grande gigante, e o gigante ia matar mais rápido ainda Davi. Não, a Bíblia diz que ele pulou. Se ele descesse correndo não dava tempo. Não, ele pulou. Ele pulou e já cravou uma lança no coração do gigante e não deixou que o gigante matasse Davi. Isso aqui é apenas história, né, que eu estou contando para vocês. Jovens, adolescentes e adultos que estão ouvindo essa palavra. É o que Deus colocou no meu coração. Às vezes, nós cansamos também na nossa vida espiritual, na nossa igreja, na nossa caminhada com Deus. Às vezes parece que é tanta coisa nas nossas costas, né? Tantas coisas, tantos problemas hoje em dia, cada dia mais o inimigo tem colocado problemas para que a gente resolva. Cada dia mais o inimigo tem colocado obstáculos para o cristão seguir. Quantos obstáculos? Agora vê essa doença terrível aí, que tem colocado os crentes dentro das suas casas. Igrejas estão fechadas. Tem alguns ainda que fazem visitas e vai na casa de um outro irmão. Eu mesmo faço isso. Vou na casa do outro irmão. Essa semana tivemos culto num sítio. Fomos no sítio. A gente ainda procura, mas tem muitos, uma grande porcentagem, que estão esperando esse vírus passar, estão esperando esse grande terremoto dessa doença passar dentro das suas casas, dentro dos seus lares, e cada dia mais esfriando. Como quem diz assim, eu vou dar uma parada agora. Isso é muito, 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 mas muito perigoso. Tem crentes dentro das suas casas, cada dia mais esfriando na fé, cada dia mais esfriando nas coisas de Deus, dando aquela paradinha, aquela descansada. Mas eu quero dizer para você nessa noite, quero dizer para você que o inimigo das nossas almas não está brincando, que o inimigo chamado diabo, demônio, Satanás não está brincando.
Quando Davi deu aquela descansadinha, porque já estava de idade, já estava cansado, quando ele deu aquela descansadinha, o inimigo não mandou qualquer um não, mandou um gigante. É isso que acontece comigo e com você. Quando damos aquela paradinha, ele não manda qualquer probleminha não. Ele manda problema grande. Ele manda gigante na minha e na sua vida. E se nós não tivermos Deus na nossa vida, se nós não estivermos protegidos por Deus, a gente cai. Se não tiver um anjo chamado Abisai na minha e na sua vida, nós somos derrotados. É o que está acontecendo com muitos cristãos aí. Estão caindo com problemas que o próprio inimigo tem colocado em nossas vidas, vendo que nós demos uma descansadinha. Ele está só ali esperando, já com uma lança, com uma arma preparada para mim e para você. Como aconteceu com Davi. Mesmo ele se escondendo, eu penso assim, se ele estava escondido, como é que esse gigante achou ele? Porque estava de olho nele, esperando essa descansadinha. E é assim que o inimigo tem tentado contra nós. Ele está de olho em mim e em você, esperando essa descansadinha, esperando essa paradinha. Não é tempo de parar. Não é tempo de abaixar nossas armas. Não é tempo de tirar nossa proteção. É tempo de nos apegarmos mais e mais em Deus. Essa praga, essa doença que está acontecendo nesse mundo aí, é obra maligna para segurar os crentes dentro de casa, para segurar as pessoas cristãs em casa cada dia mais esfriando, porque ele sabe que o crente revestido do poder de Deus, ele não é derrotado. Agora, quando dá aquela descansadinha, aí não tem jeito. Quero dizer para você, adolescente, para você, jovem, nós precisamos de vocês. Essa mensagem hoje, eu estou dizendo aqui, eu fiz esse rodeio até agora para contar essa história, dizer que nós estamos diante de um grande inimigo em nossas vidas, um grande gigante. Nós estamos aqui diante de coisa não é pequena, é coisa grande. O inimigo não está brincando. Nós precisamos de vocês, jovens. Eu quero trazer essa palavra para vocês, que seja uma palavra de edificação, mas sabe que em sentido? Eu quero colocar vocês no lugar de Abisai. No lugar de Abisai. Aí você pergunta, mas como, irmão Celso? Como é que a gente vai assumir o lugar de Abisai? Sabe como? Assim como o Abisai é você, jovem, adolescente, nós, os pastores, o seu pastor, o meu pastor, estamos no lugar de Davi. Já estamos ficando de idade, já estamos ficando cansados. Não estamos entregando os pontos, não, nem eu, nem o seu pastor. Não estamos entregando, não. Mas nós devemos instruir vocês no caminho que vocês devem andar, para que quando chega a hora difícil, que nós já estamos cansados, já sem vigor, assim como estava Davi, nós temos os abisais na nossa vida, os anjos da igreja. Futuramente vocês vão ser os abisais. Futuramente vocês vão ser homens valorosos. Futuramente os pastores, nossos pastores, vão precisar de vocês, jovens, hoje. Por isso eu estou aqui trazendo essa palavra para mim e para você. Seja um homem valoroso. Se você não sabe, Abisai era sobrinho de Davi, filho de Zeruia, irmã de Davi. Davi era tio de Abisai. E Abisai, desde menino, tinha uma adoração por Davi, por ver as grandes batalhas que Davi vencia, por ver o grande vitorioso que era Davi, por ver quantas coisas Davi tinha feito enquanto tinha vigor. E ele se espelhou, ele tinha mais 2 irmãos, mas eu estou falando hoje de Abisai. Ele se espelhou em Davi, seu tio, que ganhava tantas vitórias. Eu creio que vocês aí que estão ouvindo essa mensagem devem ter uma admiração maravilhosa por seu pastor, assim como eu tenho. E você está se espelhando nele.
E por isso eu estou trazendo essa palavra para você. Seja um adorador de Deus, seja um estudante da palavra, empenha-se nas coisas de Deus, não pare, não deixe que nada tire a sua atenção das coisas de Deus, não deixe que esse mundo te envolva. Hoje está tão difícil, né? Tantas coisas esse mundo tem nos trazido, né? Tantas coisas esse mundo tem mostrado, parece que é uma coisa tão boa, colorida, né? E às vezes, inconscientemente, a gente acaba dando uma desviada disso. Não deixe isso acontecer. Não deixe isso acontecer. Davi, ele deu uma paradinha porque ele era já de idade, né? Quer dizer, 60 e poucos anos não é uma pessoa de idade, mas para guerrear era. Davi não era velho, era idoso, mas não era velho. 60 e poucos anos não era velho. Mas para guerrear já não tem as mesmas desenvolturas, né? Mas você hoje tem que se revestir do poder de Deus. Talvez você pense assim, eu não tenho ainda força para isso, eu não tenho ainda capacidade para isso. Pode ser. Mas é momento de você levantar e começar a buscar os valores de Deus. Começar a se revestir do poder de Deus. Começar a buscar, orar, jejuar. Olhar o que o seu pastor faz. Olhar como ele se procede. As palavras que saem da boca dele. O jeito que ele age com você. O jeito que ele age com a igreja. Começa a observar. A sua igreja seria uma escola de sacerdote. Antigamente tinha. Existia, para ser sacerdote, tinha que entrar numa escola de sacerdote. E essa escola de sacerdote hoje é a tua igreja. Sim, espere no seu pastor. Seja hoje um jovem, um adolescente valoroso. Deixa Deus te usar. Eu tenho certeza que vai chegar a hora que Deus vai falar assim, agora verdadeiramente você é um guerreiro. Você faz parte do exército de Deus. Não é hora de parar. Não é hora. Eu volto a dizer, Davi deu uma paradinha porque ele cansou. Mas a hora que ele cansou, que tinha um grande gigante para matá-lo, Abisai, seu sobrinho, estava de plantão. Eu creio que Abisai estava colado no seu tio ali, para ele conseguir chegar antes que ele fosse morto, porque ele estava perto. Cola no seu pastor, cola no seu superior. Não sei se você faz parte do louvor, não sei se faz parte da escola dominical, não sei qual setor da igreja que você faz parte, mas cola naquele que tem te instruído, para que quando precisa você está ali. E vai acontecer. Vai chegar uma hora que seu pastor vai cansar. Eu tenho certeza que ele já está começando a ficar preocupado. Eu preciso de alguém que cole em mim. Eu preciso de um auxiliar, eu preciso de alguém, assim como a irmã do ciclo de oração, assim como a irmã do louvor, assim como todos os setores da tua igreja, precisa de você. Que você seja um Abisai na sua igreja. Um anjo que apareceu lá no alto da colina, na hora que Davi estava praticamente acabado. Parece que ali ia ser o final, parece que ali ia ser o ponto final da vida de Davi. Mas Deus tinha um anjo para enviar ali. Esse anjo chamava-se Abisai. Ele foi inteligente, ele foi estrategista. Sabe por quê? Porque ele já tinha aprendido com Davi. Se ele fosse uma pessoa inexperiente, ele tinha gritado, né? Lá do alto. Não era tempo de nada. Na hora que o grande gigante olhasse para cima e visse que estava prestes a ser atacado, ele matava Davi antes. Mas ele não, ele foi estrategista, quietinho. Ele pulou lá de cima e quando caiu, já caiu com a lança no coração do gigante. Essa experiência veio porque ele aprendeu do seu tio Davi. Essa experiência veio porque ele andava com Davi, ele fazia parte do exército de Davi. Essa experiência ele adquiriu andando com Davi. Ande com seu pastor, ande com seu superior,
Você rapaz, você moça, façam parte de tudo na igreja. Faça parte de tudo que vier a sua mão a fazer, faça. Porque você é um Abisai. Abisai não estava pronto quando ele era mais jovem, não. Mas ele aprendeu. Ele tinha admiração por seu tio. Eu tenho certeza que você tem admiração pelo seu pastor, pelo irmão que toma conta do louvor, pela irmã que toma conta das orações da igreja. A igreja depende de você. Você pode pensar hoje, olha, eu sou muito pequeno, não sei nem orar direito. Quem sou eu, né? Você é um Abisai. Embora ainda seja jovem, embora seja adolescente, é momento de você pegar nas ferramentas de Deus e começar a trabalhar. É momento de você começar a aprender. Mesmo que você sinta que hoje você não sabe. Hoje pode ser que você não saiba. Mas a experiência vai vir, porque você vai aprender do seu superior, do seu pastor. É isso que Deus quer de você nessa noite. Essa palavra veio de encontro ao meu coração. Uma outra oportunidade eu já preguei sobre isso, mas eu fui para outro lado. Hoje eu vim para o lado do adolescente. Falei sobre Davi. Falei sobre o gigante. Hoje estou falando sobre Abisai. Hoje estou falando sobre os jovens. Ele chegou na hora certa, porque ele estava do lado de Davi. Muitos problemas, eu tenho certeza, que o seu pastor passa. Eu tenho certeza disso. Todos os pastores, hoje a obra de Deus é perseguida. Mas se você estiver do lado dele, vai estender as mãos, me ajuda aqui, porque eu preciso. Nunca ele esteja velho, não. Não é isso, não. Mas ele quer te instruir, porque um dia você vai ser pastor, um dia a moça vai ser missionária, um dia vai ser uma moça, vai ser a dirigente do ciclo de oração, um dia a moça vai ser dirigente do louvor da igreja. Mas para isso tem que ter uma pessoa para te ensinar. Para isso tem que ter alguém para te instruir. E é caminhando junto. Caminhando junto com o seu pastor. Caminhando junto com a irmã que é dirigente de alguma coisa da igreja. A obra de Deus precisa de você. Não é momento de parar. Às vezes você pensa, não, agora eu vou dar uma paradinha, eu sou jovem, eu preciso curtir a vida, né? Muitos falam isso, eu já ouvi muito. Preciso curtir a vida, eu sou jovem ainda. Jesus está à porta, muito perto. Você tem que aprender de Deus. Você tem que buscar de Deus. Para que você seja um Abisai. Para que você seja um anjo na vida do seu pastor, da sua pastora. Eles precisam de você. Mas eles precisam de você com experiência, como tinha Abisai. Abisai chegou na hora certa, porque estava do lado do seu pastor, Davi. Que você acate essa palavra na sua vida, no seu coração. Que você olhe para dentro de si e fale assim, hoje eu posso não ter valor. Pode pensar isso. Mas o valor vai vir da sua caminhada com o seu pastor, com a sua pastora. A experiência vai vir das grandes lutas que você vai enfrentar junto com eles. Esse não é tempo de parar. Tem muitos jovens aí querendo dar uma paradinha. Tem muitos jovens aí querendo dar uma descansada. Não é tempo de parar. Não é tempo de descansar. Abisai estava na guerra. E é em plena guerra que ele venceu o grande gigante. E mais uma vez eu vou dizer para vocês, o inimigo das nossas almas não está brincando. Quando Davi descansou, quando Davi deu aquela paradinha, ele mandou um gigante, não mandou qualquer um. Cuidado. Não dá uma paradinha, porque agora é hora de guerra.
Agora é hora de levantar. O pastor, a pastora e todos, a igreja inteira, precisa de você. Seja um Abisai valoroso, em nome de Jesus. Que essa palavra fale no meio do seu coração. Amém? Deus te abençoe.